www.ccap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia, uma excelente terça-feira para você que está ligado na Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou na companhia do Jornal Gente? Amanhã tem mais. Às 8 da manhã, com o Pedro Campos, com a Thaís Freitas, com a Sônia Blota, com o Cláudio Humberto e o time de jornalismo que continua a postos em todo o Brasil para você não perder nada de importante deste dia 12 de agosto de 2025. Eu sou o Heitor Fredo, agradeço a você que nos acompanha pelo FM 85.7, você que está conosco pelo aplicativo Band Play, gratuitamente na palma da sua mão todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma excelente terça-feira a quem está conosco pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil, o mais dinâmico, com informações 24 horas por dia, e a aba ao vivo para você acompanhar a programação da RB. E um grande abraço a você que gosta do rádio moderno, o rádio com imagens, os bastidores do Manhã Bandeirantes dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas. Comunidade que chegou aos 56 mil inscritos e que não para de crescer a cada dia. Muito obrigado a você que já está conosco em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falamos dos estúdios aqui em Campinas com os trabalhos técnicos, na mesa de som com o Leandro Lopes, na central técnica com o Danilo Capucci e com a coordenação do Gil Kleber. Às 10h03, Manhã Bandeirantes traz informações para você que nos dá carona pelas estradas, ruas, avenidas que cortam o nosso interior paulista, começando com o sistema Anhanguera Bandeirantes, muita gente seguindo nesta manhã sentido capital e fazendo uma boa viagem. Apenas o inevitável trânsito na chegada à capital paulista é o que dificulta a vida do motorista sentido São Paulo, porque no sentido interior o trânsito flui normalmente, tanto pela rodovia Anhanguera quanto pela rodovia dos Bandeirantes. Você que está no corredor Dom Pedro, a rodovia Zeferino Vaz, a SP-332, tem neste momento 2 pontos com excesso de veículos. Reflexo ainda do trânsito desde as primeiras horas do dia, lá às 7 horas da manhã, o trânsito já bem carregado e ainda provocando lentidão na saída de Paulínia pela Avenida José Paulino, no quilômetro 121 da Zeferino Vaz, até a chegada ao trevo de Barão Geraldo, no quilômetro 114. A saída do anel viário para a rodovia Dom Pedro I também é outro ponto com fluxo intenso na manhã de hoje. Você que vai esticar a viagem sentido Jacareí, atenção a obras que acontecem neste momento na rodovia Dom Pedro I, entre os quilômetros 43 e 41. É o trecho que passa por Nazaré Paulista. O motorista encontra uma lentidão por conta da faixa da esquerda que está interditada. Já foi maior, mas o trânsito agora está fluindo com um pouco mais de naturalidade. São 3 faixas nesse trecho da rodovia Dom Pedro I. Apenas a faixa 1 está interditada, trânsito liberado para as faixas 2 e 3. Para o motorista que segue pelo sistema da rodovia Santos Dumont e depois segue na SP-075 a partir de Indaiatuba para Salto, Sorocaba, faz uma boa viagem em todos os trechos de direção nesta ainda gelada manhã de terça-feira. Cadê a temperatura subindo que falaram que ia virar, mas até agora nada. Um dia gelado por enquanto aqui na cidade de Campinas. Para quem está conosco pelas ruas e avenidas da cidade, muita atenção a uma interdição no trecho central aqui de Campinas, que vai levar um tempo até a liberação completa. A Indec realiza a interrupção no trânsito da rua Delfino Sintra, no centro da cidade, com bloqueio no sentido centro-bairro. É uma nova etapa da construção de uma rede de esgoto, obra que já está em andamento. O fechamento começou ontem e segue de forma ininterrupta até o dia 1º de setembro, em horários fora do trânsito mais intenso. Então não é no horário de pico. A obra acontece no horário comercial, mas pouco antes das 8 da manhã
E depois das 5h30, o trânsito volta a ser liberado, porque senão fechar Delfino Sintra definitivamente é algo que poderia comprometer demais o fluxo na região central. Então, durante o horário comercial, a obra vai seguir até o dia 1º de setembro. Atenção para os trechos com bloqueio. Tem alguns pré-bloqueios antes, já indicando os caminhos para os motoristas. A partir da Andrade Neves, com a rua Doutor Otávio Mendes, o desvio é feito pelo pré-bloqueio, apontando para que o motorista siga pelas ruas Doutor Otávio Mendes, Salustiano Penteado e Avenida Barão de Itapura. O bloqueio total acontece na rua Doutor Otávio Mendes, no cruzamento com a rua Culto à Ciência. E um desvio está sendo feito nesse trecho pela rua Culto à Ciência e pela Avenida Barão de Itapura. São alguns dos pontos que vão mudando ao longo dos próximos dias conforme a obra for seguindo. Vai passar pela região da Barão de Itapura, precisa acessar a Delfino Sintra, vá com muita atenção ao horário para saber se o bloqueio está acontecendo ou não e as placas de sinalização que vão indicar o melhor caminho para você seguir e chegar ao seu destino. Você que está conosco pelas estradas, pelas ruas de Campinas, pode participar também com a sua informação, com a sua prestação de serviços pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493. 19 97102 1493. Você também pode participar do Manhã Bandeirantes pelo nosso canal do YouTube. Se você for um dos 56 mil inscritos, já pode deixar a sua mensagem. Se não, é só se inscrever com a sua conta do Google, normalmente como faz nos outros canais do YouTube, e fazer parte também desta comunidade, como já faz o Luiz Antônio Cremones, que nos deseja aqui uma ótima terça-feira abençoada por Deus, e também a mensagem que chega da Sandra Cremones. Luiz Antônio e Sandra acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Uma ótima terça-feira para vocês também. Obrigado pela companhia. Neste dia, como eu disse, gelado, porque os termômetros do CEPAGRE marcam neste momento 17 graus em Campinas, com vento na casa dos 9,5 km e a umidade relativa do ar deixando um cheirinho de chuva no ar na casa dos 65%. Ainda estamos no inverno, seguiremos ao longo deste mês de agosto na temperatura pouco mais amena, na estação mais fria do ano, mas com alguns momentos em que o termômetro vai subir sim nos próximos dias. Estamos no meio de uma onda de frio que deve durar pelo menos até amanhã. A previsão do tempo completa a gente traz ao longo da nossa programação com os institutos de meteorologia e também 1h da tarde a Laís Peçanha conta para você no Acontece na tela da Band Mais TV. 10 horas da manhã e mais 10 minutos, girando o nosso time de reportagens, começando com uma informação a respeito dos casos de atropelamento que nós reportamos ontem aqui neste mesmo microfone da Rádio Bandeirantes. Final de semana marcado por violência no trânsito com 2 atropelamentos no bairro Cambuí. Um próximo a uma farmácia e outro na porta de um bar. Um jovem que estava esperando uma mesa, esperando o momento de entrar no estabelecimento, foi atingido por um motorista que estaria brigando com alguém de dentro do bar e jogou o carro para cima dele que nada tinha a ver com a confusão. Nesse caso, as buscas ainda acontecem para chegar ao autor do que a polícia investiga que pode ser uma tentativa de homicídio, mas que testemunhas apontam que não há dúvidas de que o responsável por esse acidente, entre aspas, estava bêbado. Na outra história, que foi na rua Conceição, um casal já foi identificado. O motorista disse: "Eu não tenho nada a ver com isso", e caiu em contradição quando perguntado sobre um grande amassado e outros danos na lataria do veículo. O repórter Guilherme Selegato está conosco para trazer informações sobre essa investigação a cargo da Polícia Civil na delegacia instalada no bairro Cambuí, que inclusive é muito próximo do local de um dos atropelamentos. O Guilherme inclusive conversou com o pai desse rapaz que estava na porta de um bar e que está internado ainda no hospital. Guilherme Selegato conosco no Giro da Notícia do Manhã Bandeirantes.
Pois é, Heitor. Eu falo aqui em frente ao 13º Distrito Policial, que fica aqui no Cambuí, que é onde estes 2 casos estão sendo investigados, viu, Heitor? E já reforço que em ambos os casos, os motoristas estavam embriagados e fugiram sem prestar socorro. A gente começa falando sobre o caso que aconteceu durante a madrugada deste domingo, em frente a um bar entre as ruas Doutor Emílio Ribas e Sampainho, tá? Aqui na região do Cambuí. A vítima, né, que teve ali ferimentos mais graves, é um jovem de 20 anos, que segundo o relato do pai dele, Heitor, conversei com ele informou que o filho segue hospitalizado, está na UTI porque ele teve traumatismo craniano, passou por exames, foi identificada uma mancha no cérebro ali, né, que corresponde a um coágulo. Esse jovem, então, ele segue em observação no Hospital Beneficência Portuguesa daqui de Campinas. Ele está em observação na UTI lá do Hospital Beneficência Portuguesa. Ele realmente teve um coágulo na cabeça? Sim, estava com traumatismo craniano e aí no exame de imagem apareceu uma mancha e colocaram ele na UTI para observação. E qual que foi a informação que chegaram lá para vocês? Foi realmente esse atropelamento, né? Que ele teria sido vítima aqui pelo local. Como que foi? Os amigos dele me ligaram, desesperados na hora, falando para eu correr, que ele tinha sido atropelado. Mas a hora que eu cheguei aqui, eu tive a informação que era um rapaz alcoolizado, que tinha brigado com todo mundo aí. E saiu, pegou o carro, deu a volta na quadra e jogou o carro em cima deles. Ele tinha acabado de chegar, ele nem no bar tava, entendeu? Tava aqui fora aguardando pra entrar. Tava na hora errada, no lugar errado. E aí, apenas ele que acabou sendo atingido, os amigos foram atingidos também ou não? Não, só ele que machucou bem, né? Tá com ponto na cabeça e tudo. E daí eu agora vim aqui na delegacia de polícia na rua aqui pra fazer o boletim de ocorrência pra esclarecer os fatos, né? Ir atrás desse... Até agora nada, né? Ele sendo procurado aí pelos policiais, qual o sentimento que fica? Esperança, né? De que achem ele e que ele pague, né, cara? Tem que... Pra mim foi uma tentativa de homicídio isso aí, não foi... A polícia informou se ele já foi identificado através de câmera de segurança? Não me engano. Já estão atrás, né? Já tem a placa do carro, já vai iniciar a investigação. Espero que... Questão de dias, né? Achem logo, né? Heitor, só que no sábado, o Cambuí foi cenário, né? Como eu disse aí, né? De imprudência no trânsito. No sábado, um homem que tem ali mais de 40 anos estava fazendo um descarregamento de materiais em frente a uma farmácia que fica na Rua Conceição, inclusive bem em frente ali ao centro de convivência. E ele foi atingido também por um homem que passava no local. Ele estava embriagado, mas fugiu sem prestar socorro. Então, só que um detalhe que chama a atenção, uma testemunha que viu essa cena, né, esse acidente, seguiu o carro deste homem, né, para conseguir anotar ali a placa do veículo. Essa testemunha foi até inclusive a cidade de Valinhos, onde esse homem mora, e aí a polícia foi acionada. As equipes ali em patrulhamento conseguiram localizar o veículo, Heitor. No interior do carro estava um casal. Quando falaram ali, né, durante a abordagem sobre o que seria, o homem negou o envolvimento neste atropelamento, mas um detalhe chamou a atenção dos agentes, Heitor, porque a lataria do veículo estava danificada e o retrovisor também, né, estava sem retrovisor no veículo. O homem foi levado para a delegacia de Valinhos e lá a testemunha reconheceu este homem que ficou detido ali no local e vai responder agora por lesão corporal, omissão de socorro e embriaguez ao volante. Muito obrigado, Guilherme Selegato. Às 10h16, o Manhã Bandeirantes traz agora uma das maiores paixões do brasileiro, que faz parte da nossa cultura e que também está diretamente ligado à cultura que talvez esteja aos poucos ganhando novas caras, que é a literatura, tão importante na formação desse nosso povo. Futebol é cultura popular? Esqueça o padrão FIFA, as celebridades, os dólares e petrodólares. O Cambalache Futebol Clube desfila suas agruras, contusões da alma, lembranças e pequenas felicidades em campos terrosos,
onde a pouca luz é compensada pela revelação de matizes inesperados. Essa é a apresentação do livro Mundos do Futebol, 11 contos e uma crônica, lembrando um pouco de por que o brasileiro é apaixonado pelo futebol. Uma obra organizada pelo jornalista e escritor Rubem Barros, que conta com 11 contistas e um cronista, e as ilustrações de Pedro Mendes da Rocha, para falar sobre algo que mexe com o nosso dia a dia, que molda nosso caráter, que mexe com até as estruturas familiares. E o nosso convidado é o organizador, jornalista e escritor Rubem Barros, a quem agradecemos por atender o nosso convite e conversar com o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Rubem, muito bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, ouvintes. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo sim, é um prazer recebê-lo aqui no Manhã Bandeirantes para falar de um assunto que, aos poucos, a gente vê novas gerações conhecendo um futebol cada vez mais com termos técnicos, com palavreado inglês, com box-to-box e outras gírias mais modernas. Podemos dizer que Mundos do Futebol, 11 contos e uma crônica, é o resgate um pouco daquela paixão do futebol bem popular mesmo, Rubem? Essa é a nossa tentativa, sem dúvida, porque a gente queria sair um pouco, justamente como diz a apresentação, desse mundo das celebridades, dessa coisa que está ficando muito cansativa, né? Inclusive o próprio futebol como jogo, hoje está parecendo às vezes mais o handball do que o futebol, fica aquela coisa de ficar rodando a bola na defesa de um lado para o outro, né? Sem aquela coisa dos jogadores de antigamente de serem mais atirados. Eles são um pouco mais anárquicos, até a gente pode dizer, né? Porque tentavam mais, a criatividade era mais presente do que esse aprisionamento técnico-tático que você estava mencionando, né? A escalação do livro conta com Augustin Lucas, Beto Furquim, Edu Elias, Eugênio Vince de Moraes, Fernando Sampaio, Flávia Castro, Gilvan Ribeiro, Inês Bortagaray, Luiz Costa Pereira Júnior, Maria Guimarães, Sérgio Riso e o próprio Rubem Barros, organizador. Como é que se chegou a essa escalação e essa definição tática do livro de 11 contos e uma crônica, Rubem? Heitor, deixa eu só fazer 2 acréscimos que eu acho importantes aí. Um deles está mencionado na contracapa, que é do Luiz Reyes Gil, que é o nosso tradutor das obras dos autores uruguaios, né? E o outro é da Fernanda Duval, que deu forma para as ilustrações do Pedro Mendes da Rocha, porque ela soube a direção de arte, né? Quer dizer, só o artista ali, são 2 artistas trabalhando em comunhão, vamos dizer assim. Como é que nasceu essa escalação? A gente fez a proposta de se fazerem os contos com esse direcionamento da gente fugir do mundo das celebridades, do futebol, etc. E à medida que os contos foram chegando, a gente precisava ter ver o que dava unidade entre eles, né? E eu fui vendo que alguns deles primavam, vamos dizer assim, por situações relacionadas à violência, coisa um pouco mais pesada, assim, do universo, muito a ver com o universo masculino aí, né? E a partir disso eu me lembrei daquela coisa das antigas defesas de futebol, e aí eu cito a defesa do Vasco da Gama dos anos 70, que era só da medalhinha para cima, né? E então eu falei, bom, esses aqui são bons para compor uma defesa. O presente do goleiro já veio dado, que é o conto do jornalista e escritor e cineasta Sérgio Riso,
que conta a história de um goleiro. Aí, com a defesa, eu olhei bem e falei, bom, meio campo, se a gente entrar um pouco nessa nostalgia, né, dos anos 70, 60, o meio campo era aquele lugar do toque de classe, da bola bem rolada, do passe perfeito, etc. Aí foi a zona de sensibilidade do nosso time, que é composta pelas mulheres, pelas 3 autoras. E aí como diria o meu amigo Beto Furquim, os artilheiros improváveis entram no ataque do nosso time. Nós estamos conversando com o Rubem Barros, jornalista e escritor, organizador do livro Mundos do Futebol, 11 contos e uma crônica. Claro que, sem estragar a experiência do livro, a delícia que é você ter o livro em mãos e viajar nessa história, tem algum cauzinho que a gente pode adiantar, alguma história que a gente pode trazer aqui para o nosso ouvinte também? Sentir um pouquinho do gosto de como a bola rola nessas páginas do livro, Rubem? Teria algumas, né? Quer dizer, a gente vai desde do conto do que é uma coisa que eu acho que está na mente, na memória de muitos brasileiros, que é aquele futebol que a gente joga na infância, no âmbito do colégio ou do bairro, em que o personagem que ele retrata não é aquele cara mais habilidoso, não é aquele que faz mais sucesso entre os colegas e as meninas e tal, mas que tem seu dia de redenção, né? E esse é um dos pontos muito simpáticos. Gilvan Ribeiro é o autor dos livros do Casagrande com o Sócrates, né? Outra coisa deliciosa é o texto do Fernando Sampaio, cujo pai, o Plínio de Arruda Sampaio, foi um exilado pela ditadura e que, enquanto rodava o mundo, morou no Chile, nos Estados Unidos, o filho, que é ele próprio, Sampaio, vai descobrindo o mundo, as distâncias, o porquê que ele não está na sua terra, e aquele esporte que mobiliza a energia dos seus irmãos e que vai ver aquela coisa, aquele esporte com bola, com aquele cara, aquele negro que jogava maravilhosamente, simplesmente o Pelé, né? E ele descobre um universo, ou vários universos novos, por meio do futebol e das suas relações familiares. E tem um episódio muito engraçado que ele descreve no livro um jogo a que ele teria ido assistir no Chile e que ele só ficou sabendo depois do livro escrito que ele não foi assistir. Ele estava relatando algo através da memória dos seus irmãos. Que história, hein? Que histórias que valem a pena, portanto, a gente se debruçar sobre ela. Rubem Barros, quem estiver nos acompanhando agora, quiser ter o livro em mãos, ele já está distribuído nas livrarias aqui no estado de São Paulo. Sei que teve a Feira do Livro na capital paulista, na Praça Charles Miller, e pela internet. Ele também já está disponível para quem quiser conhecer essas histórias? Já está disponível, não em todo, mas aí em Campinas, particularmente, o livro pode ser adquirido na Livraria da Vila. Imagino que no shopping center, eu não sei qual dos shoppings onde está a Livraria da Vila aí, mas os ouvintes de Campinas certamente vão conhecê-la, né? Shopping Guatemi. Aqui em São Paulo também pode ser adquirido em várias livrarias, na Martins Fontes, na Barrilete, que é uma livraria que quem gosta de futebol deveria conhecer, porque ela é totalmente dedicada ao futebol e à cervejinha. Quem vai lá vai tomar uma cervejinha, assistir a jogos, é um ponto de reunião aqui no bairro do Bexiga, em São Paulo, né? E também na internet, pelo site da própria Cambalache, que é a editora e a formadora do Cambalache Futebol Clube, né? Que é o Cambalache
que é cambalache.com.br, o site em que se pode acessar não só esse livro, como os outros produzidos pela editora, uma editora voltada à ficção latino-americana. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o jornalista e escritor Rubem Barros, a quem agradecemos muito, viu, pela atenção com o nosso ouvinte, Rubem. Muito bom dia a você, sucesso com Mundos do Futebol, 11 contos e uma crônica. Espaço sempre aberto aqui na Rádio Bandeirantes Campinas para falarmos sobre novos projetos. Muito obrigado, Heitor. Eu agradeço pelo espaço e sucesso para vocês aí. Agora 10 horas da manhã e mais 27 minutos. Nosso ouvinte repercutindo também o assunto, agradecendo ao Marcos Silva Bedin, grande pontepretano, morador de Hortolândia, que escreve o seguinte: amigo, esse futebol de hoje era o bobinho que a gente brincava antes no intervalo do jogo. Aí colocam termos técnicos, falam do tic-tac, imitamos o que os europeus fazem, quando na verdade já era nosso hábito como brincadeira de criança. Muito legal também a participação do Marcos Silva Bedin conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Agradecendo também as demais mensagens que vão chegando dos assuntos que nós vamos tratando ao longo desta edição. O nosso Manhã Bandeirantes traz agora informações sobre um acordo que foi feito na Unicamp pensando nas moradias estudantis. O reitor Paulo César Montanhé assinou a aquisição de uma área de aproximadamente 44 mil metros quadrados no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. Um terreno para servir na expansão do programa de moradia estudantil da Universidade Estadual de Campinas, que fica ali, esse terreno, na Avenida Santa Isabel, número 1721. É o lado de onde hoje já funciona a moradia estudantil, com a promessa de receber módulos com a capacidade de abrigar mais 1.400 estudantes. A repórter Lucimeire Ramalho foi acompanhar a assinatura desse convênio, conversou com o reitor Paulo César Montanhé e conversou também com o assessor docente da reitoria, Roberto Donato, e a reportagem explica como funciona esta obra da Universidade de Campinas. A área de 44 metros quadrados fica no distrito de Barão Geraldo, ao lado da atual moradia dos estudantes da Unicamp. Tudo isso demandou da administração um cuidado muito especial, no qual eu agradeço inclusive a participação da própria Igor Burgman, porque ela fez com muita paciência todas as demandas, né, todas as solicitações que nós fizemos de documentação, de processos, para que a compra pudesse ser viabilizada da maneira mais clara, mais transparente e mais adequada possível para a universidade. A ampliação das moradias é a maior expansão já feita pela Unicamp e vai beneficiar muitos alunos. As unidades são voltadas a estudantes que tenham comprovada situação de vulnerabilidade social e que morem fora da região metropolitana de Campinas. Agora, a nossa proposta é no mínimo dobrar o número de vagas e melhorar as condições da moradia atual. Para isso temos que trabalhar articulados entre o novo e o que já temos para poder fazer um trabalho de futuro e tornar o projeto de moradia maior, mais robusto e mais acessível e sustentável. O objetivo da universidade é a construção de moradias que possam comportar cerca de 1.400 estudantes. A proposta é que em 4 anos as unidades já estejam prontas para o uso. E o novo terreno também vai receber uma área para atividades culturais e esportivas, neste prédio que já está pronto. Com uma nova concepção de moradia, né? Não só de morar, mas de cultura, de atividades daquilo culturais que toda a universidade poderá auxiliar nesse projeto. A moradia já existente comporta hoje 1.000 alunos em 266 unidades e 27 estúdios, que são voltados para famílias, mas não é o suficiente. Essa ampliação da nova moradia vai ajudar muito a política de permanência da universidade, a ajudar os estudantes que estão chegando e que não têm condições de estar se mantendo em Barão Geraldo, a partir dos preços dos aluguéis, então que vem de diversos lugares, de outras cidades, outros estados. Com a construção das novas moradias, as atuais devem passar por reformas, uma demanda antiga da população universitária.
10h31. Depois do intervalo, nós vamos trazer uma história que aconteceu em Campinas, em que 4 adolescentes foram assaltados. Eles estavam reunidos para fazer um trabalho escolar, quando de repente foram abordados por um homem que dizia estar armado e queria levar os celulares deles. Esse cara foi identificado e ele pegou o carro da avó para, junto com um comparsa, tocar o terror num bairro em Campinas e promover esse verdadeiro arrastão. Já está identificado e daqui a pouco a gente traz as informações desse caso. Na política regional, a Câmara de Campinas aprovou o projeto de lei que institui a implantação de microflorestas urbanas aqui na cidade. Mas não sem antes ter uma discussão por um outro assunto envolvendo uma vereadora do PT e um vereador do PL. Nada tão novo no fronte. E em Brasília, segue o prazo para a apreciação da denúncia contra os deputados que ocuparam a mesa diretora da Câmara, obstruindo os trabalhos na última semana e que agora podem ter uma punição severa, branda. O governo acredita que vai terminar em pizza, a oposição acredita que está sendo injustiçada e, enquanto isso, o prazo segue até amanhã para que sejam definidas as punições. Uma situação que hoje também vai ser pauta no plenário da Câmara Federal em Brasília. Nós vamos trazer esses e outros destaques para você na sequência do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Ceprocamp Campinas abriu hoje, terça-feira, 28 vagas para o curso básico de manicure e pedicure da Unidade Centro. O curso acontece de 18 a 29 de agosto, das 8 às 11h40 da manhã, e é aberto para pessoas a partir de 15 anos. As inscrições devem ser feitas presencialmente no Ceprocamp Centro, que fica na Avenida 20 de Novembro, número 145, das 9 da manhã às 7 da noite. É necessário levar RG, CPF e comprovante de endereço. Tanto os documentos originais quanto as cópias também. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada. O curso ensina técnicas básicas de manicure e pedicure e também inclui aulas de planejamento financeiro e empreendedorismo. Já os alunos recebem um kit completo com materiais como alicates, palitos, lixas, esmaltes e outros itens necessários para as atividades práticas. Essa é uma parceria com o Sindicato da Beleza e o CEPAT Campinas, visando oferecer novas oportunidades de emprego a quem deseja seguir no ramo da beleza. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Festival de Sopas e Caldos é no Família Gianni. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Família Gianni. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2025 no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gol! Com a equipe líder de audiência eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio! Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças,
promessas. 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Manhã Bandeirantes. 10h37, seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes. Hoje, terça-feira, 12 de agosto de 2025. Tá gente perguntando aqui onde está a Nath Luquezzi. Nath está de férias, ela volta na próxima terça-feira, daqui uma semana, portanto, no dia 19, estará de volta aqui depois das merecidas férias. As mensagens que vão chegando e a gente vai compartilhando daqui a pouco com a sua opinião também sobre os mais variados assuntos que marcam este dia e as últimas horas aqui no interior paulista e também no noticiário nacional e internacional. Mas eu quero dar um recado para você que está nos acompanhando pelo FM 85.7, pelas nossas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A redução significativa no tempo da gestão de um contrato era o mais procurado, mais aguardado pelo Fundo Brasil do terceiro setor. Enquanto antes eram necessárias, em média, 10 consultas em diferentes controles para obter as informações completas de um contrato, agora você encontra tudo o que precisa no WK Radar Compras. É um filtro simples que você acessa todas as informações relevantes, como valor, prazo de validade, histórico de pagamentos e documentos relacionados, o que vai otimizar o seu tempo e facilitar a gestão dos contratos. A gente sempre fala aqui do WK Radar e esse é um dos meios de agilizar o dia a dia na sua empresa ou você que tem atividades no terceiro setor também. Ao gerar avisos automáticos com o WK Radar Compras sobre o vencimento dos contratos, o sistema garante que você seja notificado com antecedência, evitando surpresas e garantindo a continuidade dos serviços contratados. Decisões rápidas e estratégicas começam a sair com mais facilidade depois que você consegue reduzir a gestão dos contratos. Para isso, você precisa ter o WK Radar. Com o WK Radar, você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar a partir de hoje mesmo. Você pode acessar a página wk.com.br. wk.com.br. Tá curioso? Quer saber mais detalhes? Quer conversar com alguém que vai te explicar como funciona o WK Radar? Então você pode procurar a Inovar ASC aqui na região de Campinas para ter o WK Radar na sua empresa. Contato pelo telefone 19 32 91 9650. 32 91 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Bandeirantes. 10 horas da manhã, 40 minutos. Ele já está conosco aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas. Titular de todas as noites do Band Cidade, que você acompanha às 10:07 da noite na Band Mais TV. Walter Sena, muito bom dia para você. Tudo bom, Heitor? Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Manhã Bandeirantes. Vamos aproveitar e fazer uma participação aqui dos nossos ouvintes que estão desde cedo acompanhando a nossa programação. Agradecendo a mensagem do Daniel Farias, acompanhando desde bem cedinho a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. A mensagem também que chega na participação do Carlos, final do telefone 0363. Tem mensagem também aqui chegando. Quem está conosco? O ouvinte, sobrenome aqui aparece como Colombini, final do telefone 7211. Mensagem de áudio temos? Vamos compartilhar com o nosso ouvinte.
Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale. Heitor Fredo, gostaria de fazer um comentário sobre essa matéria que eu vi que vão aumentar as vagas para os alunos em situação de vulnerabilidade moradia da Unicamp. Lá na Unicamp, né? Parece que é 1.000 e poucas vagas lá que vão abrir. 1.400. Eu faço uma pergunta. Quantas pessoas que moram na moradia hoje que têm vulnerabilidade social? Será que são todas? Será que a Unicamp não precisa de mais leitos de pronto-socorro? Porque você vai lá, parece uma praça de guerra. Eu fui há pouco tempo, levei minha filha, tive que carregar ela por cima dos doentes para chegar até o médico para ela ser atendida. Meu Deus. Ela estava passando muito mal e era à noite. Então, é de se pensar. Qual é a prioridade? Só esse meu comentário. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado ao DJ Ale. Bom, teoricamente, todos aqueles que fazem parte do programa de moradia estudantil são pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Um jeito mais politicamente correto de dizer que são pessoas que são mais pobres, que não têm condições de pagar, por exemplo, por uma moradia estudantil ou... esqueci o nome agora, República. Por uma vaga em uma República, ou as kitnets que tem ali em Barão Geraldo, que atendem tantos estudantes da Unicamp quanto os estudantes da PUC e da Facamp, que fica dentro do prédio da Unicamp também. Existem algumas modalidades do programa de moradia estudantil, que tem como modalidade estudantil conjunto de unidade habitacional, que é essa que vai ser ampliada com esse terreno de 44 mil metros quadrados. Tem o Bolsa Auxílio Moradia, que é um auxílio financeiro para estudantes que não conseguem a vaga na moradia estudantil. E tem ainda a Bolsa Auxílio Moradia Estúdio, auxílio para estudantes com cônjuge e filhos que precisam de um espaço familiar aí num ambiente mais restrito, mais próximo de uma casa familiar que a Unicamp possa oferecer. Teoricamente, eu digo porque eles precisam prestar contas com a Unicamp para ter o acesso a essa moradia, que é exclusiva no período do curso. Terminou o curso, formado ou não, trancando o curso, trancando a matrícula, a pessoa tem que liberar a vaga para outro estudante. Acho mais do que nobre e justa a cobrança em relação ao Hospital de Clínicas da Unicamp. Mas acredito que sejam verbas diferentes, né? Uma que venha da Secretaria Estadual de Educação e outra que venha da Secretaria Estadual de Saúde e do Governo Federal através do SUS nas parcerias com o Hospital de Clínicas da Unicamp. Não sei nem se é autorizado tirar o dinheiro de um lado da moradia estudantil para outro para o Hospital de Clínicas da Unicamp. Mas que o problema do HC é crônico e o relato do ouvinte mostra isso não tem como discutir, né, Sena? É verdade, Heitor. É uma observação bem interessante que é o DJ Ale? Isso. Que o ouvinte DJ Ale fez aqui. A gente pode examinar, eu tenho até curiosidade de saber essa questão de remanejamento de verbas. Até a última instância, administrar qualquer coisa é realmente pensar em prioridades, né? Você vai gerir qualquer coisa, seja um carrinho de vendedor de pipoca, ou uma grande empresa, ou uma universidade, é você observar ali quais são as prioridades. E se for realmente a mesma verba, o ouvinte está cheio de razão. É claro que tem uma finalidade nobre, você conseguir moradia para alunos que não têm condições de pagar o aluguel, que realmente ali na cidade universitária é altíssimo, né? E aí você consegue criar uma forma com que ele faça o seu curso sem se preocupar com a moradia. Mas ele falou duas coisas importantes. Saber se isso é mais prioritário do que a área médica da Unicamp e também saber se existe uma triagem eficiente que estabeleça que os moradores, que os alunos que estão ocupando as moradias são efetivamente gente que precisa. Ou se é alguém que está ali, né? Porque a gente sabe que na Unicamp tem de tudo. Tem pessoas que não tiveram lá o seu ensino básico com muita eficiência, porque não tinha lá dinheiro para pagar cursinho, para pagar escola particular, essa coisa toda, e acabaram caindo ali na Unicamp pelo mérito próprio de ter ido bem no Enem, e também tem a questão das cotas, aquela coisa toda. Mas tem também muito filho de rico que está ali na Unicamp
né, estudando para garantir um diploma de uma universidade importante e depois sair dali e tocar a sua vida. Então é preciso que haja também um critério na hora de escolher. Mas sabe o que eu penso na Unicamp? Qual que seria meu sonho, Heitor e ouvintes? É que existisse um protocolo, não precisa ter uma lei, mudança de estatuto, colocar burocracia nisso que ia complicar. Mas assim, que os alunos da Unicamp, todos eles, de qualquer curso, que tivessem após formado um período de atendimento à sociedade. Então, no caso da área médica, sei lá, 6 meses, 1 ano pelo menos, para devolver à sociedade o que a sociedade garantiu durante o período que ele está lá de curso. Né? Vamos lembrar que a Unicamp, mais de 90% da receita da Unicamp é repasse do ICMS, que é justamente o nosso rico dinheirinho, que é recolhido, né, todo mês, vai para o governo de São Paulo e que sustenta a Unicamp, a máquina funcionando. Eu acho que é um pagamento nobre do CMS para garantir uma universidade pública de qualidade, mas eu não vejo os estudantes devolvendo isso, que seria uma forma nobre também. E aí poderia se criar uma tradição. Falar assim, olha, o curso de medicina vai fazer lá, vai atender um período lá, os alunos, um período, sei lá, 4 horas por dia, para atender rede pública, alguma coisa assim, para devolver à sociedade o que a sociedade garantiu para financiar esse estudo, né, de uma universidade importante. E assim o curso de comunicação, de ciência, de tudo. Eu acho que poderia alguém pensar nisso, para não parecer que o médico, por exemplo, se forma, vai embora, ele vai trabalhar no consultório dele, ganhar dinheiro, não pensar nem um pouquinho na situação da saúde pública e tocar a sua vida. Eu acho que seria importante também alguém pensar isso. Não só a Unicamp, em qualquer universidade pública brasileira, né? Seja ela estadual, federal, por aí fora. É o que mais tem de médico que se forma e depois não quer trabalhar num posto de saúde de um bairro periférico, de uma cidade complexa como Campinas. Prefere ter seu próprio consultório num bairro nobre, atender clientes ou pacientes que estão no seu mesmo ciclo social e aí... Mesmo quando prefeituras, governos estaduais, governos federais tentam colocar um salário melhor, mais atrativos para esse profissional, muitos deles não querem nem chegar perto de atender a população nos bairros mais carentes de uma cidade como a nossa. Às 10h49, muita repercussão também a respeito das investigações em andamento sobre comportamentos na internet que podem estar influenciando grupos de pedofilia. É o que conta, por exemplo, o nosso ouvinte, o Joel Amorim, final do telefone 6646, que ele fala sobre o problema das crianças, com o caso denunciado pelo influenciador Felca, que após ter essa denúncia feita, e a gente vai falar mais ao longo da programação também, as autoridades começaram a se mexer. O governo sempre soube disso, nunca tomou uma atitude enérgica, mas agora fica à mostra na mídia e começam a ter que mostrar serviço. Se tivessem se movimentado no passado em relação à investigação criminal e a melhor a educação, hoje teríamos esse problema, mas com uma escala menor. Ou seja, a maioria dos problemas que temos hoje nas redes sociais são os mesmos que tínhamos antes dela, que nunca se preocupam 100% em corrigir e agora estão expostos. Lembrando que já existiam histórias de pais que, entre aspas, alugam o filho para pedófilos. Mensagem do ouvinte também nesse debate aqui do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Sena. Bom dia, Band Amigos. Agora, por incrível que pareça, né, depois da repercussão lá do Felca, lá da denúncia das crianças, dos abusos infantis, né, na internet, agora tem um monte de deputado, até de direita, não, principalmente os de direita agora, que quer punição, não sei o quê, mas eles os mesmos são contra regulamentar a internet. Vai entender esse pessoal, só porque foi mais de 30 milhões de visualização lá, apareceu até no Jornal Nacional e tal. Engraçado, né? Tão de negrão. E esse assunto chegou também às autoridades em Brasília com uma proposta de lei para que
o assunto não caia no esquecimento. A Câmara dos Deputados informou ontem que vai pautar projetos que combatam ou restringam o alcance de perfis e conteúdos nas redes sociais que promovam a adultização de crianças e adolescentes. Tema que ganhou essa repercussão após denúncias do influenciador Felca contra perfis que usam crianças e adolescentes com pouca roupa, dançando músicas sensuais ou falando de sexo em programas divulgados nas plataformas digitais. Algo que dá dinheiro, monetiza, espalha-se por grupos de pedófilos na internet e que expõe essa criança a esse processo de adultização e sexualização, erotização de menores de idade. Esse assunto também ontem esteve na Câmara Municipal de Campinas. Quando começa a sessão da Câmara, tem o pequeno expediente, que são os espaços abertos para os vereadores falarem sobre os temas mais variados. E acredite, virou fla-flu, hein? Virou briga de uma vereadora do PT com um vereador do PL. A vereadora Guida Calisto, que foi a primeira inscrita, ela que é do Partido dos Trabalhadores, tocou nesse assunto ao dizer que a Câmara de Campinas deveria fazer uma moção de apoio a esse projeto de lei em Brasília para que todos estivessem juntos no combate à pedofilia. Enquanto ela falava, houve uma intervenção do vereador Benê Lima, do PL, que utilizou o microfone restrito para partes para fazer uma insinuação de que pedófilos seriam ligados a grupos de esquerda. Vamos ouvir primeiro o que disse a vereadora Guida Calisto, que fez questão de dar um puxão de orelha público no colega parlamentar. Muitos pais que pensam que deixar o filho com acesso numa plataforma de internet dentro do quarto está num ambiente seguro e não está, porque os nossos filhos ficam expostos a tudo. E por isso, esse projeto de lei que tramita no Congresso visa essa regulamentação. Precisamos ter mais ambientes protegidos. Não dá para as plataformas digitais continuar lucrando como elas têm lucrado. Então, apresentei essa moção, senhor presidente, em apoio a esse projeto de lei. E só por último, só um recado, presidente. Gostaria de deixar aqui registrado o meu repúdio ao comportamento do Benê Lima, aqui vereador do PL. Gostaria de implorar ao PL que oriente esse vereador a parar de ter esse tipo de comportamento que ele fez agora no microfone da parte, acusando nós da esquerda de ter cometido essa ofensa aí que ele nos disse. Então eu gostaria de repudiar e solicitar que ele pare de agir como moleque, que é isso que ele tem se comportado. Obrigada, senhor presidente. Não foi possível ouvir na gravação oficial da sessão da Câmara o conteúdo do que disse o vereador Benê Lima. Mas ele também se inscreveu para, na sequência, responder à vereadora Guida Calisto. E o vereador do Partido Liberal, Benê Lima, foi à tribuna dizer o seguinte. Responder aqui à vereadora do PT, que pediu para a presidência, para o PL me calar. O dia que o PL me calar aqui municipal, eu renuncio o meu mandato, porque daí não vou servir mais para nada aqui. Esse é o modus operandi da extrema esquerda municipal, estadual, federal, mundial. Eles querem calar os opositores. Isso a gente vê na Colômbia, que assassinaram o senador pré-candidato de direita e foi comprovado que foi de esquerda, não foi eu que falei, está nos noticiários por aí. Em 2018... um ex-integrante do PSOL, Adélio Bispo, tentou matar o Bolsonaro, deu uma facada. E quando foi tentado investigar, o que o STF fez? Mandou barrar a investigação. Ou seja, aí fica a pergunta, assim como eles perguntavam quem mandou matar Marielle, depois descobriu foi um ex-petista, cessou, né? Que foi o Chiquinho Brazão. É bom você pesquisar, o vereador. E aí... fica aqui a pergunta, quem mandou matar Bolsonaro? Só que para isso não interessa para eles, só interessa quando é de esquerda. Assim como na Venezuela, o Nicolás Maduro prendeu a opositora, a Corina, prendeu mais de 50 opositores, e isso também para a esquerda não interessa. Uma mulher sendo presa pelo regime ditatorial do Maduro, e também eles não falam absolutamente nada.
Em 2018, ano passado, na verdade, também, o Trump sofreu um atentado na campanha, atiraram nele na nuca, né, para acertaram na orelha, e aí também não falam nada. Agora, quando é de esquerda, aí sobem aqui e fazem o escarcéu. Esse é o vereador Benê Lima, do PL, respondendo à colega vereadora Guida Calixto. Ele se refere, por exemplo, à morte do senador colombiano, então candidato à presidência Miguel Uribe, que foi baleado na cabeça durante um evento na campanha presidencial, isso há cerca de 2 meses, e a semana começou com a confirmação da morte dele, ainda internado nesse período no hospital. Ele que tinha apenas 39 anos, era da oposição de direita, foi baleado em Bogotá no dia 7 de junho. Agora, a investigação ainda não chegou a uma conclusão sobre a autoria, sobre o mandante, sobre as causas principais, embora, claro, tudo tem a ver com o processo eleitoral. Esse é o principal caminho da investigação. Quanto a Chiquinho Brazão, apontado como sendo o mandante na investigação da morte da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco, Chiquinho Brazão, empresário, comerciante, político brasileiro, atualmente está sem partido. Ele já teve filiação no MDB, no Avante, no União Brasil, mas nunca foi filiado ao PT, só para colocar os fatos em relação ao que o vereador Benê Lima trouxe na tribuna. O que me mostra um pouco esse debate ou essa troca de ofensas entre os vereadores. No caso da vereadora Guida Calixto, Sena, é interessante que os parlamentares em Campinas demonstrem apoio a uma lei que não tem como você ser contra. Você ser contra o combate à pedofilia somente se você se beneficiar desse crime. Não existe outra razão para isso que você não consiga achar um absurdo. Gostaria que a vereadora, mais do que apresentar moções de apoio a um projeto em Brasília, trouxesse ideias também para a educação em Campinas. Campinas não vai ter uma lei própria que vai regulamentar isso ou aquilo. Estamos falando de rede social. A gente não sabe nem se Brasília consegue, mas projetos que lidem com um processo de educação e orientação a pais, crianças e adolescentes. Para mais do que apoiar um discurso, mostrar um trabalho prático. Agora, a postura do vereador Benê Lima, ela é extremamente infantil, com uma mistura de assuntos que ele pode ter seus argumentos, suas razões, mas não se encaixam com o fato. E estão tentando transformar o que é um assunto de interesse nacional, que é o combate à erotização de crianças e adolescentes em redes sociais que estão lucrando com isso, em um debate político. Tudo nesse país está virando debate político. Daqui a pouco você escolher se prefere o arroz por baixo do feijão ou por cima, vai virar coisa de esquerda e direita também, Sena. Pior que tá assim mesmo. Eu acho que os dois vereadores aí, a gente falava isso ontem ainda aqui, Heitor, os vereadores, os parlamentares, as autoridades chegam sempre atrasados. Isso tudo virou motivo de discussão intensa depois, né, que o influenciador teve mais de 50 milhões de visualização num vídeo lá que denunciava essa coisa. Quer dizer, o Conselho Tutelar do Brasil inteiro, os conselhos tutelares não tinham visto isso. O Ministério Público não tinha visto isso. Deputado. Os parlamentares, o Executivo não tinham visto isso. Quer dizer, é uma coisa que realmente precisa chegar alguém que, né, em tese, não tinha nada a ver com a fiscalização de nada, né, um influenciador que colocou uma coisa na mesa e ele saiu na frente de todas as autoridades brasileiras que são pagas para fiscalizar, resolver, propor ideias, combater coisas dessa natureza. Então, quer dizer, a política brasileira, ela é reativa e não proativa. Isso é um problema, né? Agora, eu acrescentaria a imprensa nessa lista também, porque nossa categoria comeu bola nessa história, passava na cara de todos nós. Nós falhamos também. Agora, isso não tem nada a ver com regulamentação de rede social. Né? Já existem leis que você consegue ali dentro do arcabouço legal existente. Tá aí, a gente acompanha periodicamente operações da polícia, aquela Luz na Infância, que captura, né, pessoas que
que fazem lá qualquer tipo de armazenamento, distribuição de conteúdo de violência contra a criança, pornografia infantil e coisas desse tipo. É só você dar uma olhadinha direitinho lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que você vai achar um artigo que consegue tipificar como crime alguma coisa que está acontecendo aí. É que ninguém tinha levantado essa lebre ainda, né? E isso começou a acontecer agora. Agora, esse negócio de direita contra esquerda, numa hora dessa, é ridículo. É ridículo. Os parlamentares, numa hora dessa, precisam se unir numa coisa comum. Todo mundo tem criança. Se não tem filho, tem sobrinho, tem neto. Quer dizer, tem vizinho. Tem que ter uma empatia geral, né, com o futuro, com a educação das crianças. Então, precisa parar com essa bobagem de Bolsonaro e Lula numa hora dessa. Os parlamentares precisam ter vergonha na cara de todos os partidos, de todas as esferas da política nacional, para ver se conseguem chegar a um consenso para resolver os problemas do país e não ficar discutindo eternamente essa questão de direita e esquerda que já está cansando já. Pedofilia não é pauta de esquerda, pauta de direita, pedofilia é pauta humana. E se a gente começar a perder esse consenso de que, mas os influenciadores que votam em tal lado que estão puxando... E daí? O fato da pessoa votar de um lado ou de outro não quer dizer que ela vai estar sempre certa ou errada porque está do mesmo lado ou está na oposição do que você pensa. Existem assuntos que são de interesses nacionais e esse tem que ser tratado como prioridade. Mas parece que sempre surge alguma cortina de fumaça. E essa é a minha preocupação. A quem interessa criar cortina de fumaça num assunto de combate à pedofilia? 11h03, um último intervalo na volta. O Manhã Bandeirantes traz mais assuntos aqui da nossa região. Fiquei devendo uma reportagem da Graziele Geronde que eu vou trazer para você já na volta do intervalo, dos adolescentes que foram assaltados em Campinas e que o ladrão usou o carro da avó para cometer esses crimes. E vamos a Brasília também com a repórter Tayane Mello trazendo as últimas informações sobre a conversa entre o presidente Lula e o presidente chinês que aconteceu e a conversa entre Fernando Haddad e líderes dos Estados Unidos que não aconteceu. 11h03, o intervalo é rapidinho, na volta a esses e outros assuntos aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Sebrae vai realizar nesta quinta-feira, dia 14 de agosto, o Encontro de Relacionamento, Mulheres e Negócios, voltado para empreendedoras de Campinas e região. O evento faz parte do programa Sebrae Delas e começará às 19h no Salão Vermelho da Prefeitura, na Avenida Anchieta, número 200, no centro de Campinas. A programação inclui apresentações dos destaques regionais do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, um talk show com empresárias locais e oportunidades de networking para fortalecer parcerias e ampliar a rede de contatos. Também haverá palestra da especialista em comunicação estratégica Dani Mendes, com o tema Comunique-se Melhor e Venda Mais. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas no site do Sebrae. Anote sebrae.com.br. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes.
11 horas da manhã, 6 minutos, 11h06. Falamos sobre a sessão da Câmara Municipal de Campinas ontem, mas faltou um assunto que foi o principal votado no final das contas no Legislativo de Campinas. Os vereadores aprovaram, em primeira discussão, projeto de lei que institui a implantação de microflorestas urbanas aqui em Campinas e cria um programa de adoção dessas áreas verdes. A proposta é da Prefeitura. Foi enviada ao Legislativo porque é o trâmite legal e necessário. E esse projeto estabelece definições, objetivos, processos, limitações e responsabilidades para a execução e manutenção dessas iniciativas. Segundo o texto, a proposta é criar pequenos ecossistemas florestais em áreas públicas, microflorestas em praças, parques, bosques, rotatórias, canteiros centrais, canteiros laterais de avenidas, priorizando regiões de alto risco para ondas de calor, conforme o Plano Local de Ação Climática e áreas estratégicas previstas no Plano Municipal do Verde. As microflorestas urbanas de Campinas seriam aglomerados de árvores mais densos que a arborização urbana tradicional, podendo ser formado a partir de reflorestamento convencional. Então, além de autorizar o uso do solo para essa prática, o projeto de lei também permite que essas microflorestas sejam administradas por uma entidade, por uma empresa privada, que, claro, vai colocar ali a sua plaquinha, e é muito comum, né? Essa praça é cuidada pelo Rotary Club, essa praça é da empresa tal, geralmente próximo ali à própria sede ou próximo a um local onde tem a visibilidade, faz parte do jogo. O que precisa ter muito critério nesse caso, eu entendo, Sena, é o tipo de árvore que vai ser plantada. Porque Campinas hoje e outras grandes cidades sofrem com a falta de planejamento de 100, 80, 60 anos atrás, quando se plantava com uma estética de uma árvore que é pensada para parques e bosques europeus, que na época olhavam e falavam, nossa, como vai ficar lindo esse eucalipto aqui na Lagoa do Taquaral. E depois se percebe que não é a árvore própria para aquele tipo de solo e que coloca em risco a população, resultando na tragédia que a gente se lembra que Campinas nunca pode esquecer. Porém, o meu medo é que esse projeto dependa de quem está no poder de plantão. Porque se ele for passando e o próximo grupo político que ganhar tiver uma nova ideia, não, eu não quero essa árvore, eu quero outro tipo de árvore. A gente não sabe quais são os critérios, mas eles têm que ser com base técnica. Mais do que entregar um espaço para uma microfloresta, tem que ouvir especialista para saber que tipo de árvore plantar para ser eficiente e seguro, Sena. Sim, o projeto, quando for elaborado, quando for regulamentado, tem que trazer todo esse nível de detalhe. Porque você não basta entregar uma praça para um empresário cuidar. Né? É uma espécie de parceria público-privada que é bem-vinda. Às vezes o poder público não tem dinheiro para fazer aquilo em todas as praças, então consegue ali um acordo, ou seja, pela propaganda, como você falou, uma plaquinha ali que tenha uma questão importante para a imagem da empresa, mas tem também, às vezes, algum tipo de incentivo fiscal para aquele empresário, caso a área seja grande e a conta ali valha a pena. Agora, claro, não basta você entregar para ele fazer o que quiser. Tem que ter critérios na legislação bem definidos para que o empresário fale, bom, então eu vou cuidar dessa área aqui. Mas qual tipo de árvore eu preciso plantar aqui? Isso tem que estar bem definido. A gente vê que tem árvores, né, que ficam antigas, velhas, correm algum tipo de risco, apodrecem ou caem com raios, aquela coisa toda, e às vezes a prefeitura não planta uma árvore do mesmo porte no local, ou coloca ali um arbusto, que não resolve a situação também. A gente tem vários estudos indicando que a grande diferença entre um bairro com menor qualidade de vida para um bairro com melhor qualidade de vida, de desenvolvimento humano, é justamente a arborização. Você vê que bairros mais nobres têm arborização mais pujante. E bairros de periferia, que têm menos qualidade de vida, têm menos regiões arborizadas. E você observa o seguinte, infelizmente, a prefeitura começou a fazer, em alguns bairros, um movimento contrário.
Existem bairros mais antigos, como Vila Costa e Silva, Vila Padre Anchieta, Jardim Garcia, a Vila 31 de Março, Vila Rica, vários bairros que foram formados lá atrás, no final das décadas de 60 e no início da década de 1970, esses bairros tinham áreas, né, terrenos baldios, que era para futura instalação de equipamentos públicos, de praças, aquela coisa toda. E em alguns locais, a própria população se incumbiu de plantar árvore, de fazer jardim, e não esperou o poder público fazer isso. Em outros bairros já não teve essa mesma conscientização e ficaram lá os terrenos. A prefeitura nunca vai lá, nunca monta equipamento público, e de um tempo para cá, de uns 8 anos, 10 anos para cá, o poder público começou a vender para a iniciativa privada esses espaços. Não sei se vocês que estão em bairros aí estão observando isso e podem até entrar em contato conosco aqui. Começou a vender para a iniciativa privada que constrói ali ou uma igreja, ou um equipamento qualquer, um supermercado, aquela coisa toda, e deixa um cimentão ali, né? E perde uma oportunidade de ouro de arborizar o bairro, que é uma coisa também terrível, não tem nada a ver com desenvolvimento urbano isso. 11h12 de Campinas, ainda informações agora sobre ocorrências das últimas horas. Uma idosa de 64 anos foi resgatada em uma casa no bairro Satélite Íris. Ela estava em situação de maus tratos quando na noite de ontem foi feita uma denúncia para a Guarda Municipal. Essa senhora foi encontrada desorientada em um imóvel sem água, sem energia, sem alimentos. Quando os GCM chegaram por lá, encontraram essa vítima dentro do imóvel, estava em um cômodo, numa construção não finalizada. E nessas condições que eu disse. Segundo testemunhas, o telhado da casa havia sido improvisado por vizinhos que se compadeceram com a situação da idosa. A vítima foi encontrada deitada no chão, não tinha lesões pelo corpo, mas apresentava uma fala desconexa, estava desorientada, negava ajuda e só reclamava de dor no olho esquerdo. Diz que está sofrendo há 3 meses dessa dor e que não estava com fome porque os vizinhos haviam alimentado essa mulher. Um homem conversou com o guarda municipal, disse que foi contratado por uma mulher que seria neta da idosa para fazer o frete dos pertences dessa pessoa a uma casa no Jardim Mirassol. Ela saiu do Mirassol, na verdade, para esse imóvel improvisado no Satélite Íris. Isso foi no domingo. Comovido com a situação da idosa, vendo que a casa não tinha teto, que a casa não está pronta, não tinha luz, não tem energia elétrica, luz, óbvio, né? Não tem água, não tem nada. Ele voltou, chamou os vizinhos, eles estão tentando ajudar essa mulher. O local foi preservado para a perícia, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito e, em seguida, ela vai ser encaminhada ao Serviço de Atendimento ao Migrante Itinerante e Mendicante aqui de Campinas, onde vai ser feito um estudo sobre quem é a família dela também. Mas o caso foi registrado na Polícia Civil como maus tratos à pessoa idosa, uma ocorrência que está na 2ª Delegacia Seccional de Campinas. A polícia já identificou quem foi o homem que roubou um grupo de adolescentes em Campinas. Eles estavam fazendo um trabalho escolar, saíam da casa de uma das vítimas, quando este criminoso, que estava com um comparsa, abordou pedindo os celulares. Puxaram pela câmera a placa do carro. Descobriram que ele pegou o carro da avó para cometer o crime. Reportagem nesse assunto com a Graziele Geronde aqui no Manhã Bandeirantes. Olá, Heitor. Um homem de 34 anos foi detido depois de roubar um grupo de 4 adolescentes com idades entre 14 e 17 anos. O crime aconteceu no Jardim Morumbi, em Campinas. E de acordo com as informações da Guarda Municipal, toda essa ação foi registrada pelas câmeras de segurança. Pelas imagens é possível ver que o homem chega ao local em um veículo. No momento, o veículo para na rua, ele titubeia se desce ou não, mas por fim decide descer e vai até a direção dos adolescentes e cometer o crime. De acordo com as informações da Guarda Municipal, o homem fez ameaças e ainda roubou 2 celulares e agrediu um dos adolescentes. A Guarda Municipal conseguiu localizar o homem no Jardim Santa Lúcia pela placa do veículo. Eu conversei com o inspetor da Guarda Municipal, Wellington José da Silva, que contou como foi toda essa ação. Vamos conferir.
Nós recebemos, né, essas imagens e conseguimos identificar o veículo. Pelo veículo nós conseguimos chegar até o autor desta ação. O que nós podemos ter percebido é que ele ameaça os menores dizendo que estava armado, e eram 3 homens e uma menina. Primeiro ele aborda os masculinos, dizendo que se não entregassem, né, os celulares ele poderia atirar. Ele consegue tirar 2 celulares, o terceiro se nega, e aonde ele fala que vai atirar e o menor fala que pode atirar. É aonde sai ali próximo um vizinho e ele sai correndo. E esse terceiro, né, garoto, ele consegue agredir, mas não consegue retirar o celular. Esse terceiro adolescente, ele acabou... Como foi a agressão nele? O que acabou acontecendo com ele? Ele informou que levou um soco no rosto, né? Ele foi empurrado e levou um soco no rosto. E é o que estava protegendo uma garota, né, que era a namorada, que ele puxou e passou as suas costas. Da Silva, e aí, quando ele faz todas essas questões, vocês identificaram pela placa do carro. Mas esse carro era dele? De quem que era esse veículo? O veículo foi verificado que pertence à sua avó, uma senhora de 83 anos, aonde após a localização, né, fizemos um contato com ela, ela informou que ele pediu o veículo para poder ir à casa da irmã. Porém, ele passou numa boca de fumo, e aí se juntou com outro indivíduo, que era o que estava fazendo ali a condução do veículo na hora do roubo. E aí vocês conseguiram localizar esse homem por conta da placa do carro? Sim, o veículo, né, tá regular, com o endereço certo. Então no patrulhamento a gente conseguiu localizar lá onde constava o endereço, o veículo. E o indivíduo estava próximo. Assim que viu a viatura chegando pela rua, a gente observou que quem estava próximo entrou para dentro da residência e fechou a porta. Foi aonde ali nós fizemos um contato, aí apareceu a senhora proprietária do veículo e nós informamos se tinha algum masculino, se o carro pertencia a ela ou se era de alguém da família, onde ela falou que quem estava dirigindo o veículo era seu neto. O inspetor Wellington Silva, da Guarda Municipal, em entrevista à repórter Graziele Geronde. 11h19 de Campinas, vamos a Brasília. Temos conosco, direto da capital federal, a repórter Tayane Mello, trazendo novas informações sobre a conversa por telefone entre Lula e Xi Jinping, presidente chinês. E sobre o clima depois da conversa entre Fernando Haddad e um dos principais nomes do governo Donald Trump ter sido desmarcada. A Tayane Mello é quem vai explicar pra gente o que foi dito entre Brasil e China e como isso mexe com o ambiente Brasil e Estados Unidos. Muito bom dia para você, Tayane. Hora, eles falaram sobre os recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia, também concordaram sobre o papel do BRICS e também do G20 na defesa do multilateralismo. O presidente Lula até chegou a reiterar a importância que a China tem para o sucesso da COP30 e no combate também à mudança do clima. O presidente chinês Xi Jinping disse que a China vai estar muito bem representada em Belém por uma delegação de alto nível e que vai também trabalhar com o Brasil para o êxito da conferência. Ambos também falaram sobre a disposição em continuar identificando novas oportunidades de negócios entre as duas economias e eles também conversaram sobre a parceria estratégica bilateral. E se a relação do Brasil com a China está num ótimo momento, de acordo com interlocutores, a relação com os Estados Unidos não anda lá muito bem. Ontem teve o cancelamento de uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que essa reunião foi cancelada e que não foi proposta nenhuma outra data para que essa reunião virtual acontecesse. De acordo com o ministro da Fazenda, há uma interferência política nessa questão. O ministro disse que a
militância antidiplomática dessas forças da oposição que atuam junto à Casa Branca, que tem conhecimento, inclusive, dessa fala dele, agiu junto a alguns assessores e a reunião virtual que seria na quarta-feira entre os dois foi desmarcada. O ministro chegou a citar ainda o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. O ministro disse que poucos dias depois que ele anunciou esse encontro com o secretário do Tesouro americano, o deputado federal falou publicamente que inibiria qualquer tipo de contato entre o governo brasileiro e o governo americano, e o ministro acredita, então, que isso demonstra uma total interferência para impedir esse contato Brasil e Estados Unidos. Daqui a gente segue acompanhando todas as repercussões desses assuntos internacionais. Muito obrigado, Tayane Mello. O deputado federal Eduardo Bolsonaro culpou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo cancelamento da reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Em nota disse: fica aí a dica, Fernando Haddad. Não faz igual esse pessoal da esquerda padrão. Assume o seu próprio insucesso. O fracasso é seu, a culpa é sua. E afirmou que ele não tem e não pretende ter qualquer controle sobre a agenda de um secretário de Estado norte-americano, que ele apenas, o secretário, seguiu aquilo que é uma proposta do presidente norte-americano Donald Trump. Fato é que, seja lá qual o motivo, essa reunião não aconteceu, Sena, e muito se fala que somente o diálogo entre as partes é o que vai colocar fim a essa disputa com o tarifaço. Mas os americanos também precisam querer ouvir o que o Brasil tem a falar. É verdade, mas eu acho que tem que ser em mais alto nível isso, viu, Heitor? Porque é o seguinte, eu tenho dito aqui e repito, se o Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo, se eles estão cuidando da agenda do secretário de Estado e do presidente Trump, aí ferrou para o governo brasileiro mesmo. Eles vão colocar uma lista lá de sanções, uma lista para não fazer reuniões, e vão pegar até vereadores do PT nos municípios. Então, eu desde o começo acho que não é isso que está acontecendo. Eu acho que o governo brasileiro não é de hoje, tem uma política anti-americana, né? E não perde a chance de falar mal dos Estados Unidos, e numa hora dessa que pega um presidente que não leva desaforo para casa, que ele não gosta desse tipo de discurso. E na hora de negociação a situação complica. Era uma reunião virtual, na verdade, que acabou não acontecendo. Ora, em vez do Fernando Haddad ficar procurando culpado, falando que foi culpa do Bolsonaro e etc., ele podia acionar a diplomacia e tentar ver se ele conseguisse entender o que está acontecendo, o que tem que ser feito pelo governo brasileiro para ser ouvido pelas autoridades americanas. Não adianta o governo brasileiro falar que está tentando conversar e os Estados Unidos não querem, e o presidente Lula vai lá no microfone e fala que não vai ligar porque não quer ser humilhado e que não sei o quê. Quer dizer, fica aquela história de opiniões cruzadas, né? Você manda sinais difíceis de serem interpretados e fica esse imbróglio. Então é difícil. Se a gente for acreditar que essa conversa do governo brasileiro com o governo norte-americano depende do Eduardo Bolsonaro, aí ferrou. Aí acabou, não tem mais para onde ir, não tem jeito. 11h24. A Corregedoria da Câmara Federal recebeu ontem as queixas contra 14 deputados do PL, do PP e do Partido Novo que participaram da ocupação e bloqueio dos trabalhos na Câmara. A partir disso, o prazo já está correndo e é até amanhã. A Corregedoria vai fazer uma análise preliminar dos casos na avaliação do corregedor da Câmara dos Deputados, o também parlamentar Diego Coronel, eleito deputado federal pelo PSD da Bahia. Ele vai opinar se concorda com a aplicação de um rito sumário para suspender os deputados antes mesmo da conclusão do julgamento dos processos no Conselho de Ética da Casa. A reportagem do Caian Messina explica melhor essa confusão.
feira para dar um parecer sobre as denúncias contra os 14 deputados que obstruíram o plenário por mais de 30 horas, como protesto pela prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. Mas já disse que em casos considerados graves pode pedir mais tempo e dar direito de defesa aos acusados. Tudo vai depender de uma reunião com o presidente da casa, Hugo Mota. O parecer do corregedor passa então pela mesa diretora, que decide se encaminha ou não os casos para votação no Conselho de Ética. É a mesa diretora que dita o ritmo do processo. O Conselho de Ética tem até 90 dias úteis para votação e o presidente da Câmara tem pressa. Hugo Mota já disse a aliados que está disposto a adotar o rito sumário, com suspensão dos deputados por até 6 meses. Mas não de todos os 14 deputados. Mota quer punição mais rápida para os 5 parlamentares que, segundo ele, o impediram de reassumir a sessão. O líder do PT na Câmara pediu para a Procuradoria-Geral da República investigar os deputados envolvidos, com a justificativa de que a ocupação do plenário tem ligação com o 8 de janeiro. Mandar 14 nomes para a Corregedoria, isso para nós dá uma sensação de que pode acabar em pizza. Já a oposição fala em perseguição. A oposição tem feito o seu papel: denunciar, obstruir, resistir. A Corregedoria da Câmara também analisa a denúncia contra Camila Jara, deputada petista acusada de agredir Nicolas Ferreira. Em entrevista ao Canal Livre, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, falou sobre uma possível punição aos deputados. Em nada contribui. Essas cenas dessa semana foram horrorosas, não é? Eu vi algumas avaliações que tem que suspender, que tem que caçar. Não, eu acho que... Mas uma advertência eu acho que é mais do que saudável, porque caso ocorra, a gente faz uma punição um pouco mais rigorosa, porque é algo que não pode ser repetido. Num evento em São Paulo, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é relator do processo sobre uma suposta tentativa de golpe, falou em erros e acertos e defendeu a importância dos órgãos colegiados do Judiciário. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado. As instituições souberam atuar dentro do que a Constituição estabeleceu. Então, nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. Exatamente por isso, o Judiciário é um órgão colegiado, para que os erros diminuam, para que uns corrijam equívocos e erros dos outros. 11h28, reta final aqui do Manhã Bandeirantes. Só uma pinceladinha, cena. Não sei o sabor, mas já sinto o cheiro da pizza saindo do forno. Tá com a cara de uma pizza bem assada, com aquela massinha fina, crocante, viu? E vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique, o noticiário esportivo. Atenção, hein? Saiu o sorteio da Copa do Brasil para as quartas de final. O Corinthians vai enfrentar o Atlético Paranaense e vai decidir em casa. Teremos ainda Fluminense e Bahia e 2 clássicos estaduais. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Botafogo e Vasco da Gama. Vai pegar fogo a Copa do Brasil, que você acompanha na Rádio Bandeirantes Campinas. Walter Sena volta às 6:50 da noite no Band Cidade. Até lá, Sena. Aguardando todo mundo. Obrigado, Heitor. Bom dia a todos. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica com a coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes.
O Supremo Tribunal Federal cassou a pedido da Prefeitura de Valinhos a liminar que havia suspendido o Plano Diretor Municipal e a nova Lei de Uso de Ocupação do Solo, ambas sancionadas em dezembro de 2023. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou que a suspensão integral das leis municipais pelo tribunal causou grave lesão à ordem pública e à política de desenvolvimento urbano, comprometendo a arrecadação municipal e afetando serviços como mobilidade, habitação e regularização fundiária. O ministro também observou que, embora possam existir pontos a serem debatidos, houve participação social suficiente durante o processo legislativo, o que justifica a retomada das normas até a análise final do Tribunal de Justiça. Segundo a STF, o plano diretor vigente até então era datado de 2004, e sua substituição por normas mais recentes, ainda que contestadas, é mais compatível com a realidade atual do município, conforme estabelece o Estatuto da Cidade. Segundo a atual administração de Valinhos, a decisão garante segurança jurídica para construções, licenças, investimentos e projetos públicos e privados que estavam paralisados. O novo plano diretor é fruto de um processo iniciado em 2018. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes.